Começou a temporada de grama no circuito da ATP e a primeira parada é em Halle, na Alemanha, com a volta do brasileiro João Fonseca às quadras. Agora, a superfície mais rápida do circuito, a grama. E no vídeo de hoje a gente vai passar todos os detalhes sobre esse grande e charmoso torneio na Alemanha e mais. Você vai saber exatamente como deve jogar, quais são as condições de um jogo numa quadra de grama. Nós brasileiros estamos acostumados com a grama no futebol, mas no tênis é onde acontecem os torneios mais charmosos, mais clássicos e mais antigos até do tênis. E o vídeo de hoje é muito especial, uma apresentação daquele jeito. Se você estava com saudade das apresentações pré-torneio, olha, essa ficou fantástica e preciso pedir a sua inscrição aqui no canal. Vamos começar em uma nova etapa agora na grama e o João tem grande qualidade para jogar nesse tipo de superfície. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu hype e vambora pra gente falar sobre o palco alemão de Halle na Alemanha, o Terra Worstmann Open, a elite do tênis na grama alemã e o prelúdio essencial para o Wimbledon. Tem muita gente que fala que o maior torneio de tênis do mundo é o Wimbledon. A gente até fez um vídeo aqui recentemente, na minha opinião é Roland Garros, mas eu respeito quem acha que é o Wimbledon, até porque é onde tem mais tradição, mais história no tênis, né? Apesar de nós brasileiros nunca termos ganhado um torneio Wimbledon, a não ser com Maria Esther Bueno, mas no masculino nunca ganhamos, né? Então é um torneio que antecede o Wimbledon. Esse torneio de Halle ele foi fundado como um ATP 250, era o Jerry Weber Open, em 1993, que foi a primeira vez ali que levaram uma grama para a Alemanha, né? Um torneio de grama para a Alemanha, nunca tinha acontecido antes. E em 2015, o torneio foi promovido a um ATP 500, consolidando-se ao lado do Queen's Club como a principal parada para o Wimbledon. Lembrando que nessa mesma semana teremos o ATP de Londres, que é conhecido como Queen's, também na grama, também ATP 500. Então os jogadores costumam se dividir entre esses dois torneios aí, que são gigantes, são os dois maiores torneios aí de grama pré-Wimbledon. E de 2022 até o presente, a era moderna, né? Assinatura com o Worstmann AG, Terra Worstmann Open, projetando o torneio para o futuro com recordes de públicos, inclusive audiência espetacular, inclusive ao vivo ali, tem várias atrações, a gente vai falar ao longo aqui da apresentação. Deixa eu cair aqui para baixo para a gente falar um pouquinho sobre essa grande quadra central do ATP de Halle, uma capacidade superior a 12 mil pessoas, e esse complexo ele é espetacular porque ele tem 4 quadras principais de grama, todas outdoor, né? A gente sabe que normalmente os torneios em grama são todos ao ar livre, né? E um espaço multiuso capaz de receber desde a elite do tênis até mega shows, então diversos eventos é feito nesse local. E aí, meu amigo, tem o grande diferencial, que é esse teto retrátil que fecha em 88 segundos. Começou a garoar na grama, inclusive, garoou, já não dá para ter jogo mais, porque fica muito escorregadio, né? Prejudica os atletas. Então lá, começou a garoar, ameaçou chover, já fecha o teto em menos de 1 minuto e meio para acontecer os jogos ali o tempo todo. A gente tá acostumado, algumas semanas, a gente vê várias paradas por causa de chuva, isso irrita a gente que tá assistindo. Não vai acontecer isso lá. Tem esse complexo aí magnífico, essa quadra central aí com um teto retrátil. E vamos falar um pouquinho aí sobre a característica desse piso, né, da grama. A gente teve agora a sequência no Saibro, explicamos bastante sobre a questão do kick da bola, o kick mais alto quando tem altitude, como é que funciona, bola com spin, né? O tenista que tem spin ele tende a ter mais resultado no Saibro, enfim, explicamos bastante. Na grama já muda completamente. Primeiro, o kick é muito baixo e a bola costuma deslizar aí com uma velocidade na horizontal. No Saibro é aquele kick mais alto, na grama é aquele kick baixinho, e a bola corre muito. Então, é a superfície mais rápida que tem no circuito, é o piso de grama. E uma característica aí, normalmente, quem tem a batida mais reta na bola, com não tanto spin, tem vantagem na grama. Por quê? Slice, quem dá muito slice costuma ir muito bem na grama, porque o slice faz a bola quicar menos, e na grama ela já quica abaixo, o slice faz ela correr, né? É o contrário do Saibro. O slice ele faz a bola pingar e parar. Na grama o slice é mais agressivo, né? A bola corre mais,
pro fundo da quadra quicando menos. E tem a questão de quem bate mais reto na bola, né? Quem usa muito spin faz a bola quicar mais alto. Na grama o objetivo é fazer a bola não quicar tão alto. Então aquela batida mais reta, ela tem mais eficiência nesse tipo de piso. Então é basicamente o inverso do que a gente vê ali no saibro. Ah, e um ponto importante, né? Obviamente, esse estilo favorece o tenista mais agressivo, sacador e que sobe a rede. Né? A gente tem aí os grandes servers bots que a gente fala, que é aquele cara que só saca, que saca e vai para a rede. Esse tipo de jogo é um jogo que costuma ser muito eficiente na grama. Então aqueles tenistas mais de trocação, de tenista de base, não costumam ir tão bem na grama, apesar que nos últimos anos, né, cada vez as quadras de grama estão cada vez menos rápidas, né? Então, cada vez mais parecidas, inclusive o próprio Federer falou algumas vezes sobre isso, né? Que hoje o circuito é feito para que o jogador ele consiga jogar em todas as quadras. Isso favorece, por exemplo, o Jannik Sinner, Alcaraz, que em teoria seriam jogadores de troca de bola, mas que nesse piso não tão rápido da grama, ele consegue ter ainda muita vantagem até em tenistas que são especialistas nesse tipo de piso. Então, para a gente fazer aquele resumo, né? Na grama, kick baixíssimo, no saibro kick alto, na quadradura é médio. Velocidade da bola, lenta no saibro, média para rápida na dura e muito rápida na grama. Estilo, agressivo e de rede, como eu falei, no saibro aquele cara mais defensivo, fundo de quadra, e na quadradura equilibrado. E o impacto climático, o saibro muda muito com a umidade, a gente falou bastante, na quadradura é um pouco mais consistente, e na grama o impacto climático também tem um alto desgaste natural. Aliás, a grama tem uma característica bem legal. Os torneios, normalmente, no começo da semana, a grama é mais rápida. Por quê? Porque ela tá, em alguns casos até, não tanto na velocidade, mas a grama ela fica mais desgastada. Então o kick, por exemplo, fica mais irregular à medida que o torneio vai indo pro final, porque a grama vai ficando mais desgastada, vai ficando mais ralinha. Então tem uma série de características aí bem interessantes nesse tipo de superfície. Então se a gente pudesse colocar ali numa balança, quadra lenta, saibro, quadradura no meio e grama, superfície mais rápida aí. Para quem gosta de um jogo mais rápido, né, quem acha bonito esse jogo, quadra-grama é o ideal. Torneio que distribui acima de 2,5 milhões de euros e o campeão, além dos 500 pontos, leva quase 500 mil euros para casa. Transmissão aí para muitos países e tem uma audiência todo ano acima de 110 mil espectadores. Torneio simples e dupla. Lembrando que o João ele vai jogar a chave de simples e a chave de duplas também. O João em alguns torneios ele costuma fazer isso até para ele pegar um pouco mais do ritmo. Como ele está saindo do saibro para a grama, ele vai jogar ali dupla para pegar um pouquinho o tempo de bola, voleio e tal. O João costuma fazer isso, não que ele vai brigar pelo título de duplas, é mais com o objetivo dele realmente pegar o ritmo de jogo. Quem é o rei de rally? Quando a gente pensa em grama no tênis, logo à mente vem Roger Federer, né? Que é o rei da grama no tênis e o rei de rally com nada mais nada menos do que 10 títulos. Ele tem um recorde impressionante aí, que 3 vezes que ele venceu o torneio, ele não perdeu nenhum set. Para você ver como ele tinha um domínio absoluto. Além disso, ainda tinha um título em duplas, então ao todo 11 títulos do maestro, do Roger Federer, o rei da grama, e em rally ele dominava. A gente tem aí alguns campeões bem interessantes. O atual campeão é o Alexander Bublik. Alexander Bublik é o atual campeão, inclusive ele ganhou 2 vezes já esse torneio, né, 2025 e 2023. 2024 o Sinner ganhou, batendo o Hurkacz na final, né, e confirmando ali o status de número 1 do mundo à época. E o Hurkacz também foi campeão em 2022, tenista sacador, né, um monstro também, gigante. E o Hugo Humbert ganhou em 21, então você vê que são tenistas agressivos e costumam sacar muito bem. São caras que costumam ter o título aí em rally. E no Brasil, a gente tem o nosso grande Marcelo Melo, que já conquistou 3 títulos aí, 2017, 2018 e 2023. Então ele costuma ir muito bem. A grama, né, como eu disse lá no início do vídeo, historicamente ela não é muito boa para os brasileiros, né, mas nas duplas o Brasil costuma se destacar. Né? A gente tem agora uma grande possibilidade com o João Fonseca. Eu já falei isso em alguns vídeos, alguns meses atrás, né? Principalmente no ano passado, que o João ele tem características de tenista que vai bem na grama. Por quê? Porque ele saca muito bem, ele sabe dar slice, ele é um tenista habilidoso, ele tem essa técnica e ele tá cada vez melhor, voleando cada vez melhor. Então ele é um cara que tem tudo para se destacar na grama. Assim como o Alcaraz
né? Claro, não querendo comparar, mas o Alcaraz, quando ele surgiu no começo, achava-se que ele era o novo Nadal, o novo rei do saibro. Ele de fato é muito bom no saibro, né? Ainda é a melhor superfície dele, mas ele tem vários títulos na grama, o Wimbledon e tudo mais. Então ele é um cara que se destaca muito, é um cara ali tenista de todos os pisos, e acredito que o João também vai caminhar aí por essa mesma lógica aí de ir bem em todos os pisos. Então, o Terra Wortmann Open transcende o esporte, né? Além de um torneio espetacular de grama, ele também é um torneio que tem muitas atrações, mega shows, então é uma celebração completa essa semana do tênis que acontece na Alemanha. Temos ali a grama, o festival e o calendário, porque é a transição natural para o grande torneio na grama, que é o Wimbledon. Então, os jogadores, como eu disse, né, é essencial que eles joguem esse torneio, porque é o torneio mais importante ali de grama antes de Wimbledon, onde a tradição encontra a velocidade. João Fonseca, a gente vai fazer o vídeo do pré-jogo do João. Assim que sair o adversário dele, a gente vai subir o vídeo. Entre sábado e domingo, esse vídeo está indo ao ar na sexta. Então, entre sábado e domingo, a gente deve subir aí já o vídeo pré-jogo. E quem sabe, né? Tomara uma semana completa de pré-jogo, pós-jogo. Assim como a gente fez aquela maratona em Roland Garros, que foi maravilhoso. Eu espero que a gente consiga novamente aqui, né? Parece que eu tô na Alemanha, mas aqui nesse momento no torneio, na temporada de grama, que a gente consiga aí grandes alegrias com o João e que ele se prepare muito bem para o Wimbledon. Eu tenho grandes esperanças dele e quero saber a sua opinião. Se você também pensa que o João tem grandes chances na temporada de grama ou não. O negócio dele é quadradura e saibro. Deixe a sua opinião e a gente responde todos os comentários. Deixe o seu like e o seu hype que nos ajuda demais, certo? Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.